Hoje nós vamos falar sobre a história de Rio de Contas. É claro que, assim como a história do Brasil, ela começa muito antes da chegada dos portugueses, porque, logicamente, aqui em todo o continente americano viviam nativos de várias etnias, né, chamados de indígenas, e que tinham toda uma vida, inclusive que registravam alguns aspectos da sua história em pedras, não é? Que hoje a gente chama de pinturas rupestres. Inclusive, aqui em Rio de Contas, a gente tem algumas dessas inscrições, mas ainda não foi possível descobrir qual a mensagem que eles queriam transmitir. Assim, considera-se como história o que foi registrado inicialmente pelos portugueses, né? Então, data mais ou menos do final do século XVII, ou seja, 1600 e alguma coisa, mais depois de mais ou menos 1670. O primeiro registro, né, feito por viajantes que passavam por esta região, da existência de um povoado chamado por uns de Pouso dos Crioulos, por outros de Arraial dos Crioulos. Esta região, né, era uma passagem, né, de quem vinha da região de Goiás, de Minas, de São Paulo, em busca da cidade de Salvador, procurando um caminho, que na época ainda se construía estes caminhos, para a cidade de Salvador, um novo caminho, né? E aí há esse registro de encontro deste povoado. Logo depois da descoberta deste povoado, com as constantes vindas, né, de viajantes diversos, encontrou-se ouro. Esse ouro era chamado de ouro de aluvião, que é o tipo de ouro encontrado em rios, não em minas terrestres, como os de Minas Gerais. Então, esse ouro de aluvião, que a diferença é só por ser encontrado em rio, não por ser melhor ou pior do que outros, atraiu para a região grande número de garimpeiros, brasileiros e, quiçá, estrangeiros, em busca do minério tão valioso. Rio de Contas, então, ou melhor, esta região, então, tornou-se muito movimentada e economicamente forte, né? Até que a coroa portuguesa, ou seja, a família real de Portugal, descobriu, né, que estava havendo essa busca de ouro aí e que eles não estavam participando da divisão. Na época, né, todo ouro encontrado no Brasil tinha que ser doado. Quem encontrasse tinha que doar 1/5 deste ouro, 1/5 parte deste ouro, à coroa portuguesa, ou seja, a família real. E aí eles buscaram se estabelecer na região, né, administrar a região, para ter acesso a este quinto. Então mandaram que se criasse uma vila na região. Mas esta primeira vila criada não foi aqui na sede de Rio de Contas, foi onde hoje se encontra a cidade de Livramento. Então foi a primeira vila mandada erguer na região pela família real de Portugal, que era quem comandava o Brasil naquela época. Essa época o Brasil era chamado de colônia, porque não tinha um governo próprio.
era governado por outro país, por Portugal. E aí, esta família real criou a vila, mais ou menos em 1724, 1725. Antes de chegar na história das vilas, vamos lembrar que estes viajantes que passavam por essa região naquela época, alguns eram chamados de bandeirantes, né, ou de sertanistas. Eram pessoas que adentravam o interior do Brasil, o sertão, para ampliar os domínios da família real portuguesa, porque enquanto o ambiente estava, né, dominado pelos nativos, eles não conseguiam impor sua autoridade. Então, os bandeirantes, nós vamos estudar mais isso no final do ano letivo, para o 6º ano, no final do ano, deste ano de 2021, e o 7º ano já estudou no final do ano passado, né? A história das entradas e bandeiras que se aventuravam pelo interior do Brasil, infelizmente matando indígenas, trazendo famílias para morar nos locais, fundando cidades e vilas, instalando povoados, ou seja, implantando a dominação portuguesa. Antes desta instalação das vilas, assim que encontraram ouro aqui nas margens do Rio Brumado, que na época era chamado de Rio de Contas Pequeno, esses viajantes, eles subiram a Serra das Almas e chegaram ao que hoje a gente chama povoado de Mato Grosso, o distrito de Mato Grosso. E lá eles construíram uma igreja. Lembrem também, quando se fala numa capela erigida por estes primeiros habitantes, né, da região, não é a atual igreja de Santana. Teria sido uma capela que não existe mais. A igreja de Santana, como a gente conhece hoje, também chamada de Igreja de Pedras, ela foi construída após a igreja matriz e o fórum. Ela é bem mais recente que a igreja matriz, certo? A igreja matriz e o fórum foram as primeiras grandes construções da vila, que foi instalada aqui em Rio de Contas já em 1745, porque a vila que tinha sido criada lá na região onde hoje é Livramento não foi considerado um bom lugar. Uns 20 anos depois de instalada, foi transferida para cá, porque as enchentes do rio levavam muitas doenças. Eles chamavam de febres de mau caráter, doenças levadas pelas cheias lá para a região de Livramento, que é um vale, ou seja, recebe as águas do rio Brumado. Quando a gente falar de rio Brumado, naquela época se chamava Rio de Contas Pequeno, e o Rio de Contas Grande era aquele rio que a gente tem até hoje, que passa em nosso município, lá na região de João Vaz, e que se chama Rio de Contas. Alguns chamam de Rio das Contas. Nossa história é muito rica e muito linda. Nós vamos continuar esses vídeos, né? Porque um morador de Rio de Contas, principalmente os nascidos em Rio de Contas, tem que conhecer esta linda história. Aguardem os próximos capítulos.